Cúpula da Amazônia começa nesta terça-feira com a presença de autoridades de países da região, justamente para discutir a preservação da floresta. Para a gente falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no Jornal da Manhã o analista de assuntos internacionais, Gustavo Segré. Segré, bem-vindo. Bom dia. Bom dia a vocês e bom dia à nossa querida audiência. Bom, no centro, no foco desses objetivos que serão tratados durante a Cúpula da Amazônia está justamente promover o desenvolvimento econômico e social desses países amazônicos, mas sem descuidar da preservação da floresta, que é uma demanda e uma exigência mundial. Queria saber quais são suas expectativas em relação a esse evento que começa hoje e quais os possíveis efeitos práticos de um evento como esse. O evento de por si é um evento bem realizado em termos dos objetivos. Você muito bem mencionou, é uma difícil equação tentar o desenvolvimento econômico e social na preservação sustentável de um lugar tão querido e tentado preservar de toda a América Latina e do mundo em particular. Mas quando a gente observa algumas questões que podem ter um viés político, aí a coisa começa a ter suspeitas. Por exemplo, foi pouco divulgado que desde dia 4 de agosto tem um outro evento prévio que chama Diálogos Amazônicos, realizado por ONGs, em que participaram, por exemplo, no primeiro dia, no dia 4, a partir da primeira cúpula judicial ambiental, 2 membros do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando da ministra Rosa Weber e de Luiz Barroso. E são eventos que, quando você se pergunta o que tem a ver isso com a preservação social e econômica e a preservação ambiental? E a resposta é dúvida, porque não tem muito relacionamento uma questão com a outra. Então, aí perde esse efeito de um encontro muito interessante, que traz, inclusive, a organização do Tratado da Preservação Amazônica, que data de 1978. Então, estamos falando de uma questão que já vem do passado, mas que mistura essa situação jurídica num ambiente que deveria ser econômico, social e ambiental somente. Eu queria te perguntar sobre o Fundo Amazônia. Qual é o próximo passo para que as nações mais ricas continuem ajudando na preservação da floresta? O Brasil tem feito negociações? De que forma e a forma como isso deve evoluir a partir de agora e com essa cúpula? E lembrando que daqui a alguns anos teremos a COP aqui no Brasil. Bom, a primeira questão é a diferença entre a teoria e a prática, não? Na teoria, temos muito dinheiro que foi sendo recolhido, prometido pelas viagens do presidente Lula no Reino Unido, Alemanha, França, Noruega, que são os 3 países que mais colaboram para o desenvolvimento amazônico. A dúvida desses países nos aportes é qual será uma política de Estado brasileiro e não apenas de governo. Lembrando que o relacionamento entre eles com o governo Bolsonaro não foi das melhores. Essa incorporação, de novo, do presidente Lula chamou uma expectativa diferenciada para esses países que, inclusive, ideologicamente estão mais confortáveis com ter um intermediador como o presidente Lula. Mas a dúvida é como será daqui para frente. E aí me parece que faz parte um acordo mais entre base e oposição atual, que poderá ser o dia de amanhã governo, hoje a oposição, e a oposição, hoje governo, que não mude as regras do jogo. Essa é a preocupação. Agora, tem um objetivo muito ambicioso, porque o presidente Lula mencionou que o objetivo é desmatamento zero até 2030. Estamos falando daqui a 7 anos. Lembrando que o PT esteve 14 anos no poder e não conseguiu um objetivo nem sequer parecido com esse que agora propõe daqui a 7 anos. Então, estamos observando, na minha humilde opinião, um monte de narrativas, repetindo a frase do presidente Lula, que buscam mostrar um objetivo que duvidosamente será alcançado na realidade. Estamos conversando com um analista de assuntos internacionais, Gustavo Segré. Seguimos agora, Segré, para as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Segré, bom dia. Segré, nessa cúpula da Amazônia, muito provavelmente Lula vai homologar 2 terras indígenas. Até junho já foram 6 terras indígenas homologadas. Até o final do ano podemos ter no total
14 terras indígenas homologadas, o que seria um recorde, inclusive para um governo do PT. Além da cúpula da Amazônia, as próximas terras a serem homologadas podem ocorrer na COP28, a reunião do clima que vai acontecer em Dubai em novembro. Duas perguntas. Primeiro, por que a escolha em fazer essas homologações em eventos internacionais? E segundo, isso é bom ou ruim para o país? Vou começar pela segunda pergunta, se é bom ou ruim para o país. Depende de como seja o foco que queremos dar. Vai ter muita gente que age muito bom e vai ter muita gente que age muito ruim. A colocação política é o que mostra que pode ser ruim e não tão bom quanto a questão da história, das tradições e da realidade de promessa de campanha. Devemos lembrar disso também. Mas quando a gente observa que esses eventos de entrega de assinatura de títulos são feitos em momentos em que os holofotes estão colocados nesse lugar e nessa situação, aí chama um pouco a atenção. Tá certo, politicamente é válido. O presidente Lula sabe muito bem aproveitar esses holofotes e está fazendo a sua tarefa. Mas quando você coloca qual é a relação para essa COP28, que vai ser nos Emirados Árabes, e que inclusive o Al-Jader, que é o sultão, está convidado para essa cúpula que começa hoje. Então você observa que essa, teoricamente, resposta de promessa de campanha está tendo uma utilização um pouco mais política da que deveria. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista Cristiano Beraldo. Segre, bom dia. A gente tem um esforço do Estado brasileiro de desenvolver a Amazônia. A gente teve ali a Zona Franca de Manaus, já que por décadas, em tese, deveria levar ao desenvolvimento, mas a realidade é que não foram construídas estradas, o acesso é difícil, parece que propositalmente a Amazônia foi mantida à parte do resto do país, e isso cria por parte dos governos brasileiros a possibilidade de uma narrativa de que o povo da região é um povo sofrido, que sofre com os exploradores, os indígenas são povos que também são oprimidos e tal. A gente teve a notícia há pouco de que alguns indígenas foram alvejados por balas, e que aí a notícia já traz esse contexto de que quem atirou são pessoas ligadas a uma multinacional e tal, mas a gente sabe que a realidade é bastante diferente. Esses países como Noruega, França e outros enxergam o que de fato acontece na floresta, ou na visão deles também é conveniente acreditar que a população regional, os indígenas, são vítimas de um grande esquema ali de exploração? Você sabe, Beraldo, bom dia para você, que eu posso falar em primeira pessoa. Eu conheci a Zona Franca de Manaus, estive aí, e me chamou a atenção algumas questões. Por exemplo, me foi mencionado na época como que era o lugar em que menos roubos de carros tinha. E aí, quando eu perguntei o motivo, é a segurança, é a previsibilidade, são as projeções de assaltos em determinados lugares, a resposta foi não tem aonde levar os carros. Se eles roubam, não tem como sair, como muito bem você menciona. A infraestrutura é muito ruim. E aí teve outra aparição, que eram algumas estradas em que, por exemplo, dava para ir de uma cidade para outra, mas não dava para ir por esse lugar, porque depois das 6 da tarde, os índios não permitiam que passassem carros por aí. E aí eu perguntei, mas era uma questão ambiental? E eles responderam, não. É que eles cobram um pedágio para passar. Aí falou, mas espera aí, é um pedágio irregular? Sim, mas são terras que eles defendem como válidas e próprias, então o governo não intervém. E aí você vê que tem um monte de questões que deveriam ser de uma forma, ou que o título do jornal é mas que a realidade, quando você busca um pouquinho mais profundo, a realidade é totalmente diferente. Eu lembro agora quando o presidente mencionou que a região da Amazônia, a população da Amazônia queria viver bem, queria comer e queria trabalhar. Hoje eles trabalham e hoje eles comem também. E provavelmente viveriam muito melhor se tivesse uma política de Estado que permitisse essa questão de não isolar essa região, talvez de uma questão proposital. E finalizando, a França está muito preocupada com esse negócio de desmatamento, mas dentro dos países que compõem esse tratado está a Guiana Francesa, que é o país que mais desmata na região. E aí a pergunta seria, por que tanta preocupação com o desmatamento brasileiro se não consegue controlar o que a colônia deles está representando? É meio duvidoso, me dá a sensação de que está sendo muito bem aproveitado uma questão de narrativa
mas que não tem o objetivo da realidade por trás. Conversamos com Gustavo Segré, analista de assuntos internacionais. Muito obrigada pelas explicações, Segré. Bem-vindo sempre. Obrigado. Bom dia. Bom dia.